Muito bem, meus amados irmãos, estamos aqui voltando para o nosso seminário de autoridade espiritual. Estamos agora no capítulo de número 2 do nosso livro de estudo de Watmani. Então, o capítulo número 2 fala exemplos de rebeldia no Antigo Testamento. Então, vamos abrir comigo a palavra do Senhor, que está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Isso mesmo. Abra lá comigo a sua Bíblia e vamos ver aqui no livro de Gênesis, capítulo número 2, verso de número 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a gente observa que Deus, ele dá uma ordem para Adão de que ele não poderia comer daquela única árvore que estava no centro do jardim. Todas as outras árvores ele poderia se alimentar, mas aquela árvore, ele falou, dessa você não pode comer. Então essa é uma ordem. Então a gente vê que o princípio de uma autoridade está na obediência. E a queda do homem foi resultado de quê? De uma desobediência. E aqui a gente observa que Deus colocou Adão debaixo de sua autoridade para que a obedecesse. Só aquele que está debaixo de autoridade pode constituir autoridade. O que é isso, pastor? Não tem como uma pessoa exercer autoridade na vida de outras pessoas se ela não é submissa a uma autoridade. Alguém só pode exercer uma autoridade na vida de outras pessoas quando ela se coloca debaixo de uma autoridade. Então nós, que somos pastores, líderes, né? Nós temos o nosso Deus como a nossa autoridade maior. E Ele está sempre nos direcionando, nos dizendo o que nós devemos fazer ou não. E mesmo nós sendo pastores, nós sempre temos que ter outras pessoas, né? Outros conselheiros, outros pastores, né? Que estaremos nos dando conselhos para que nós venhamos tomar uma decisão com sabedoria, pois na multidão de conselhos que há sabedoria. E uma pessoa que quer liderar e que ele esteja liderando, e se ela não é submissa, essa liderança dela está completamente comprometida, porque ela foi levantada debaixo de rebeldia. Ela está assumindo uma liderança, mas dentro de uma rebeldia. Então a gente observa muito esse detalhe aqui, que Adão, ele tinha que somente obedecer. E Adão, ao dar ouvido a Eva e comer do fruto proibido, pecou contra a vontade de Deus direta. Portanto, ele também desobedeceu a autoridade de Deus. Isso também foi rebeldia. Porque, foi Eva. Não, ele também desobedeceu. Então ele não pode dizer que a culpa foi da Eva, porque Deus deu a ordem para ele. E quando Eva traz para ele a questão, né, dele estar pecando, ele estar desobedecendo, ele poderia dizer para Eva, Eva, eu não vou fazer isso, porque eu já havia recebido uma ordem, eu não posso desrespeitar uma ordem, eu não posso deixar de cumprir uma ordem, porque ordem dada é uma ordem cumprida. Guarde isso, meu irmão. Toda vez que você recebe uma ordem, essa ordem não é para ser questionada. Adão poderia questionar, mas por que só dessa árvore eu não posso comer? Por que de todas eu posso comer? Por que só dessa que eu não posso comer? Ordem dada não é uma ordem questionada, é uma ordem para ser cumprida. Deus está colocando ordens na nossa vida, pessoas que nos dê ordem para testar a nossa obediência. Todas as vezes, quando uma liderança, alguém que está sobre a tua vida, um superior, seja seu pai, seja o seu professor, seja o seu patrão, seja talvez um guarda municipal ou qualquer outra pessoa que exerce uma autoridade, quando te dá uma ordem e se você não obedece, não cumpre aquela ordem, você está desobedecendo o próprio Deus.
Porque é nesse momento que você, meu amado, está sendo testado por Deus. É nesse momento que Deus está vendo o seu nível de obediência, o nível de submissão. Porque não pode você querer estar num lugar, e não pode você querer estar no lugar daquela pessoa se você não é submisso. Adão poderia ter dito para Eva: não, eu recebi uma ordem e eu não vou desobedecer. E quando ele desobedece, tanto Eva quanto eles foram rebeldes diante do Senhor. Todo o trabalho deve ser prestado em obediência. Toda atitude que implica desobediência constitui uma queda. Toda atitude, irmão. Tudo aquilo que você não quer fazer porque o seu líder mandou você fazer, porque você questiona o tempo todo, você é uma pessoa que quer discutir, quer questionar a ordem, e isso faz com que implica uma desobediência, e isso constitui uma queda, e qualquer atitude de desobediência é rebeldia. Qualquer uma, meu irmão. Tudo aquilo que você teve que fazer e você não fez. Tudo aquilo que o seu líder pediu para você fazer, você não fez. Tem muitas pessoas que são omissas. Tem muitas pessoas que se escondem. Né? Elas deixam as coisas lá acontecendo, mas fica por trás dizendo o que deve o outro fazer, o que não deve fazer, e quer ver o fogo pegar ali, o incêndio naquela situação, e ela fica lá atrás. É como o diabo. O diabo estava, a serpente estava lá só vendo Adão e Eva se gladiando com Deus. O diabo estava lá atrás só sorrindo. Era isso que ele queria. Ele queria ver a imagem, né? Porque nós somos a imagem e a criatura de Deus, irmão. E toda vez que nós pecamos, toda vez que nós somos confrontados com a obediência e nós não obedecemos, nós deixamos de ser a imagem de Deus e passamos a ser a imagem de Satanás. Esse é o plano do inimigo. E à medida que a obediência de alguém cresce, suas ações também crescem. Vem uma pessoa que é obediente, ela só tem a crescer. Ela na casa, na família. Você vê uma pessoa dentro de casa, quanto mais ela obedece, mais ela vai crescer, mais os pais vão investir nela, mais os pais terão prazer com aquele filho, mas o filho desobediente, ele só tem a perder. É a mesma coisa na escola. O professor vai estar lá dando a aula e tem um aluno que não quer obedecer, não quer fazer o dever de casa, não quer estudar, enquanto tem outro que está lá prestando atenção, está obedecendo, está ouvindo as instruções do professor. Ele só vai crescer na vida, ele se tornará um grande profissional, enquanto aquele outro que não queria nada, não queria obedecer, vai ser serviços, sabe? Aqueles serviços de operários. Não estou dizendo que as pessoas que trabalham na área operacional são pessoas rebeldes, não. Mas estou dizendo que o lugar que muitas das vezes é reservado para essas pessoas estarem ali naquele lugar de operários é porque não teve um bom estudo, não teve uma boa formação, não foram os qualificados para estarem em lugares que Deus quer que elas estejam. Mas por quê? Porque são pessoas que não teve interesse, não pararam para aprender, não obedeceram os seus mestres. E a gente observa, interessante, e aí vem para o trabalho, aí vem para a igreja. É a mesma coisa, porque a pessoa, quando ela é desobediente, ela é na vida. Quando ela é uma pessoa que não obedece regras, não é na igreja que ela vai obedecer. Ela vai continuar relutando. Ela vai ser confrontada com a palavra, ela vai ser confrontada com as lideranças cristãs, ela não vai querer seguir as ordens, porque ela vai dizer: ninguém paga meu salário, por que eu vou ter que fazer? Tudo que eu faço é por amor, por que eu tenho que obedecer? Eu vou quando eu quero, eu faço a hora que eu quero, ninguém pode mandar em mim. Mas por quê? Porque ela é uma pessoa desobediente já na vida. E aí, irmãos, ela não cresce. E a obediência, a pessoa que pratica a obediência, as suas ações vão estar sempre levando para um crescimento. Quando começamos a seguir o Senhor, lançamos muitas atividades e falhamos bastante na obediência. Mas conforme avançamos em espiritualidade, nossas ações gradualmente diminuem, até que a obediência predomine. Muitos, entretanto, fazem o que gostam, recusam a fazer o que não gostam. Sabe aquela coisa? Eu não sou obrigado a fazer o que eu não gosto. Eu faço o que eu gosto, o que eu quero.
A obediência vai confrontar com o que você gosta, com o que você deixa de gostar, porque a obediência é uma coisa que nós temos que fazer, temos que praticar. E muitas das vezes nós vamos estar fazendo aquilo que muitas das vezes é contrário ao que eu acho, que eu gosto. Por isso que a obediência não está relacionada no que você gosta ou não. Vendo assim, nós estamos aqui, que diz assim o estudo. Muitos, entretanto, fazem o que gostam e recusam fazer o que não gostam. Jamais analisam a situação para ver se estão agindo em obediência. Por isso, muito trabalho passa a ser executado pelo ego e não em obediência a Deus. Tem aquela música que a gente canta nesses dias, né? Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Não tem essa música? Muitas pessoas sabem que não podem largar a rede. Sabem que não podem olhar para trás. Porque o próprio Senhor Jesus mesmo disse que Ele não tem prazer na alma daquele que retrocede. Mas muitas das vezes as pessoas trabalham não porque elas estão debaixo de uma obediência, mas por causa de um ego. Porque é bonito, porque o fulano faz, porque a minha amiga faz, porque meu amigo faz. Mas não fazem porque estão ali verdadeiramente para obedecer e para estar em plena obediência às lideranças. É só apertar, é só alguém for contrário ao espírito de Aitofel. É só ser contrariado que ela pede para sair, não quer mais fazer, não quer mais ajudar, pede para outro. E quando isso na fala, e tem outras pessoas que não quer simplesmente, ela vai se deixando, vai saindo devagarzinho, vai largando as suas funções, porque ela simplesmente foi confrontada. Porque Adão, ele foi confrontado. Ele sabia que tinha que fazer o que era certo. E ele achou mais fácil fazer o que era do ego dele, da vontade dele. Então observa aqui um tópico nesse capítulo que na mão de Deus está o certo e o errado. É na mão de Deus que está o certo e o errado. O princípio do bem e do mal é viver de acordo com o que é certo ou errado. Antes de Adão e Eva comerem do fruto proibido, o que era certo e errado para eles estava na mão de quem? De Deus. Eles sabiam que eles estavam debaixo de plena vontade de Deus. Se não vivessem diante de Deus, não saberiam nada, pois o que era certo e errado para eles se encontrava realmente em Deus. Deus é que estava controlando a vida deles, do que era certo, do que era errado, do que era bom ou do que não era bom. Então, quando nós estamos debaixo da redenção de Deus, estamos sendo levados para o lugar em que encontramos o que é certo e errado, e verdadeiramente é onde Deus todos os dias ele ia encontrar com Adão para conversar, para ter um diálogo. Porque o Senhor ele quer ter comunhão com cada um de nós. Deus não quer se afastar de nós. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Essa é a maneira. Estar em obediência é obedecer a Deus em todo o nosso coração. Outro tópico, o cristão deve obedecer à autoridade. Não existe autoridade que não proceda de Deus. Todas as autoridades foram instituídas por Ele. Então a gente observa, irmão, que nós quando estamos obedecendo, nós não estamos obedecendo a um homem, a uma pessoa, não importa quem quer que seja, quem ela seja. O que importa é que essa autoridade vem de Deus. E por vir de Deus, eu tenho que obedecer. Mas não gosto de fulano. E essa pessoa é antipática, e essa pessoa é soberba, essa pessoa... A gente define muitas pessoas pelo que nós estamos vendo. Mas Deus, como ele falou para Samuel, não te atente para a aparência, porque eu, o Senhor, vejo o coração. Então as lideranças, quem colocou foi Deus. E é Deus que vai tratar, é Deus que vai cobrar. E o que eu tenho que fazer, irmão? Só obedecer. Hoje o universo está cheio de autoridade estabelecida por Deus.
tudo se encontra sob a sua autoridade. Sempre que uma pessoa peca contra a autoridade de Deus, peca contra Deus. Todo cristão deve, portanto, aprender a obedecer à autoridade. Guarde isso. Todo cristão, portanto, deve aprender a obedecer à autoridade. Então, o primeiro passo de um cristão que está vivendo uma vida de acordo com os planos de Deus, com a vontade de Deus, o passo que ela tem que fazer é obedecer. Por que na palavra de Deus, no livro de Marcos 16 e 15, diz assim: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, obedecer. Tá lá. Você quer? Você crê? É o ato de obediência. O crer é um ato de obediência. E for, olha só. E for, você crê? Então tá. Vai e se batiza. Ah, mas agora não. Opa, peraí. E for, é um ato de obediência. No livro de Mateus 28, 19, a mesma coisa assim. Ide, portanto, e fazei. Né? Ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, portanto, e fazei. Então, em todo o tempo, nós vamos ser confrontados com ordem. E a ordem que a gente não obedece, nós estamos indo contra o próprio Deus, nós estamos pecando contra Deus. Então, o cristão ele tem que aprender a obedecer à autoridade. Quando o seu líder falar, irmãos, o pastor, a pessoa que está à frente da sua igreja, o seu pastor, o seu líder, seja quem for, se é um apóstolo, se é um bispo, eu não sei se é um diácono, se é um presbítero, essa pessoa que está à frente da liderança, essa pessoa está sendo direcionada por Deus, e quando Deus falar com ele, e ele trazer para o povo, né, uma orientação, uma direção, e olha, irmão, nós vamos estar fazendo um propósito disso, de uma semana de oração, uma semana disso, e aí tem pessoas que estão com ele, com aquela liderança, e elas falam, eu não vou não, se fulano quiser ir, se vai, eu não vou não. E está indo não contra a liderança, está indo contra o próprio Deus. Porque nós temos que aprender a obedecer à autoridade. E a autoridade foi constituída por Deus, porque todas as autoridades foram instituídas por Ele. Outro tópico, a primeira lição que o cristão deve aprender é a obediência à autoridade. A autoridade encontra-se em toda a parte, em todo lugar. Você vai encontrar alguém exercendo uma autoridade sobre a sua vida. É em casa, é na escola, é na rua, é no trabalho, é na igreja, em qualquer lugar. Quantos cristãos hoje não têm a menor ideia do que seja submissão? Eu quero te perguntar a você, meu amado, que está participando desse seminário. Você tem uma plena interpretação de que é uma submissão? Vamos deixar essa pergunta para nós discutirmos no final desta aula. Guarde isso, essa é a pergunta. Quantos cristãos hoje não têm a menor ideia do que seja submissão? Nós vamos estar conversando daqui a pouco sobre o que é uma submissão, o que você entende sobre submissão. E eu quero convidar você a anotar aí e já começar a estudar sobre isso. Descreva em 5 linhas, ou talvez, pastor, eu quero definir isso em uma linha. O que define, mas que você possa definir o que é para você ser submisso. Entenda isso, o que é para você ser submisso. Amém? Outro tópico, a obediência deve ser recuperada. É verdade, pastor, ela deve ser recuperada. A obediência é um princípio fundamental. Se a questão da autoridade permanecer sem solução, nada pode ser resolvido. Assim como a fé é o princípio pela qual obtemos a vida, a obediência é o princípio pela qual devemos viver. Na igreja, as divisões e desentendimentos frequentes brotam da rebeldia. Guarde isso, mais uma coisa para a gente discutirmos. Na igreja, as divisões e desentendimentos frequentes brotam da onde? Da rebeldia. É aquela pessoa que não gosta de ordem. É aquela pessoa que não gosta de cumprir
né, aquilo que foi designado para ela, os ensaios, os dias, a roupa, as escalas, ela não gosta. Tem que participar disso. O convite que o pastor mandou vender, eu não concordo. É no grupo que tu fulano, eu não quero. Aonde esses desentendimentos que acontecem nos grupos, nos ministérios, nos setores da igreja, elas brotam de um espírito de rebeldia, de pessoas que não gostam de estar debaixo de autoridade. São pessoas que discutem o tempo todo sobre ordem. Por que tem que ter escala? Por que tem que ter assim? Por que tem que ser assim? Por que não poderia ter sido assim? Por que tem que ser ele a fazer? Para recuperar a autoridade, a obediência deve ser primeiramente restaurada. Muitos têm cultivado o hábito de assumir o papel de cabeça, mas nem sequer aprenderam a obedecer. Quer ver? Tem pessoas que adoram assumir uma responsabilidadezinha. Líder da escala, líder do ministério de fulano. Elas não têm noção do que é assumir um papel de obediência. Muitos querem o cargo, mas não querem o encargo. Guarde isso. Mais uma questão para discutir. O que é o cargo e o que é o encargo. Guarde isso, nós vamos estar conversando isso lá no final. Porque muitas das vezes a pessoa só quer o cargo, quer o título. Quer ser um obreiro, quer ser um diácono, quer ser um ministro do louvor, quer ser um músico, quer ser um pastor auxiliar, quer ser quer ser o líder do departamento. Ele quer ter o título, ele quer estar em evidência, mas por detrás do cargo tem os encargos, porque muito é dado, muito é cobrado. Hoje, os problemas que enfrentamos são decorrentes do fato de que os homens vivem fora da autoridade de Deus. Outro tópico. Na unidade do corpo, não há unidade no corpo sem a autoridade da cabeça. É isso aí. Não há unidade no corpo sem a autoridade da cabeça. Deus quer que obedeçamos à autoridade delegada por Ele, assim como a Ele também. Todos os membros do corpo devem estar sujeitos uns aos outros. Quando isso acontece, o corpo é unido em si mesmo e com a cabeça. Quando a autoridade da cabeça prevalece, a vontade de Deus se realiza. Assim, a igreja torna-se o reino de Deus. Então, meu amado, não tem como você achar que sozinho você vai fazer as coisas que você quer do jeito que você quer. Tem uma liderança. Toda igreja tem uma liderança. E todos nós que estamos naquela igreja, estamos debaixo daquela liderança. Estamos debaixo da autoridade daquele líder. Então, resistir essa autoridade é resistir ao próprio Deus. Então, todos os membros do corpo devem estar sujeitos uns aos outros. Nós estamos ali para ajudar um ao outro. Não pode haver competição, não pode haver rixa, desentendimento. Nós temos que andar em plena sintonia. Outro tópico. Algumas lições sobre obediência. Primeiro, tenha um espírito de obediência. É verdade. Mais cedo ou mais tarde, aquele que serve a Deus toma consciência da autoridade do universo na sociedade, no lar, na igreja. Como alguém pode servir e obedecer a Deus se jamais entrou em contato com a autoridade do Senhor? Então, irmão, nós temos que entender que a nossa maior obediência é ao Senhor. E o espírito de obediência é uma pessoa que ela pode errar, mas ela se retrata. Ela chega para o líder e pede perdão. Me desculpa, eu errei por ter falado daquela maneira, me perdoa, não foi minha intenção, me perdoa. Enfim, ela está o tempo todo se corrigindo, se retratando, porque tem pessoas que falam que quer e muitas das vezes não quer escutar o que não quer. Porque às vezes, irmão, pastor, eu não gosto de levar para casa. Eu gosto de ser muito verdadeiro, eu falo mesmo. Você fala, porque você quer falar, tem um desejo de falar, e aquilo está correndo por dentro de você. Mas quando a sua liderança fala o que você não quer ouvir, você não concorda, você não gosta,
Mas falar, você gosta de falar da autoridade, gosta de falar do outro, gosta de apontar o defeito do outro. Mas quando você é corrigido nas suas falhas pelo seu líder, você não concorda, você não gosta, você fica no cantinho, já não quer mais fazer, já não quer mais participar. Essa é uma grande realidade. E quem tem o espírito de obediência, ela se submete. Segundo, pratica a obediência. Alguns parecem selvagens, simplesmente não conseguem obedecer. Sabe aquele cavalo selvagem que você tenta colocar uma sela nele e ele não deixa, dá coice? É muitas pessoas assim, irmãos. Tem muitas pessoas como os cavalos selvagens dentro da igreja. Tenta botar uma sela nele para tu ver, ele não deixa. Tenta colocar um cabresto nele, não deixa. Porque ele se acha que eu só obedeço a Deus. Eu não tenho que obedecer aos homens, eu obedeço a Deus. Então, parecem pessoas selvagens, pessoas que são indomáveis, pessoas que não deixam ser dominados, não deixam ser liderados. Tem pessoas que não deixam ser liderados, irmão. É verdade. Tem pessoas que têm o espírito de rebelde que elas não deixam ser lideradas. Ela não aceita, ela não permite a aproximação do líder na vida dela. Ela coloca um muro entre ela e os líderes dela. Ela não compartilha com o líder dela. Ela se isola do líder dela, se afasta da liderança. Ela só está ali por um ego. Porque ela não quer ser vista como rebelde, então ela está lá, mas ela não tem o espírito de obediência e ela não pratica a obediência. Terceiro, aprenda a exercer a autoridade concedida. Aquele que trabalha para Deus não só precisa aprender a obedecer à autoridade, mas deve também aprender a exercer a autoridade. Quem aprende fica sob a autoridade de Deus, não se considera mais nada, mesmo que Deus lhe confie muito. É preciso aprender e ficar sob autoridade e também em posição de autoridade. A igreja sofre porque muitos não sabem obedecer. Muitos não sabem obedecer. Mas ela também é igualmente prejudicada por alguns que não aprenderam a exercer a autoridade. Sabe aquela pessoa, né, que já veio pronto? Quantas pessoas chegam na nossa igreja, ou na sua igreja onde você está, que já vieram com os cargos, né, com os títulos, né, com a unção sobre a vida delas, e elas nunca foram treinadas para exercer uma autoridade. Nunca foram. E aí ela é confrontada, muitas das vezes, em obedecer, e ela não aceita. Elas não aprenderam a exercer autoridade. Por que nós estamos tendo todo o cuidado, e é um princípio que essa igreja tem, de ensinar todos os membros, todas as pessoas, a aprender a exercer a autoridade. E só exerce a autoridade quem é submisso. Não posso dar um cargo, não posso delegar um ministério, uma liderança para alguém que ela não obedece, que ela não tem o espírito de obediência. Como é que eu vou dar a asa para uma cobra? A cobra seduziu Eva. A cobra, sabe, fez com que o veneno dela chegasse até Adão. Muitas igrejas estão enfrentando rebeldia, divisões, sabe por quê? Porque a liderança entregou certas funções, certos departamentos na mão de quem nunca foi treinado a ser obediente, nas mãos de quem nunca se demonstrou ser obediente, nas mãos de quem nunca praticou a obediência. Eu aprendi com o meu pastor, que hoje está no Senhor, pastor Haroldo Gomes, que ele ensinava os seus obreiros o teste para ser um diácono. Ele passava quando tinha um pátio da igreja, ele chegava perto de um obreiro, ele fazia questão de pisar no pé do obreiro, mas com vontade, com gosto, para sentir dor, só para ver a reação daquele obreiro. Porque se um obreiro não consegue ver, não consegue perdoar um pisar de um pastor, imagina uma correção. Por que muitos, quando são corrigidos, eles saem da igreja? Eles não aceitam a disciplina, eles não aceitam a correção. Porque eles não foram treinados para terem autoridade, porque eles não foram obedientes. Então, por isso que nós temos essa preocupação, meu irmão, de ensinar você que está aqui assistindo, ouvindo esse seminário, participando desse seminário de autoridade espiritual,
Creia que isso é para o teu crescimento. Creia que isso é para você estar no lugar que Deus sempre idealizou para você estar. Então o princípio é, seja uma pessoa obediente. Obedeça às suas autoridades. Esteja debaixo de autoridade. Seja submisso. Ok, meu amado? Então que nós possamos ter aproveitado dessa segunda lição e que nós venhamos estar conversando sobre essa lição e que você possa tirar suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, mande para mim, né? Está aqui embaixo. Você pode estar se inscrevendo no canal, tem uns comentários, a gente vai estar podendo estar conversando e tirando qualquer que sejam suas dúvidas. E também você que está acompanhando o nosso seminário, nós estaremos agora através da sala de bate-papo, onde nós vamos estar conversando. Meu amado, eu agradeço a todos vocês, vamos orar, né, e pedir a Deus que as bênçãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas em mais uma dessa lição que o Senhor tem nos concedido, essa porção. Eu creio que isso é uma porção pela qual o Senhor tem nos dado. Pai, muito obrigado, Jesus, pela vida de cada irmão, cada irmã que está, ó Deus, acompanhando esse estudo, Senhor. Essa segunda lição, Senhor. Ó Deus, essa lição é muito importante, Senhor, porque mostra os exemplos de rebeldia no Antigo Testamento. Pessoas que poderiam ter feito o que era certo, mas se deixaram levar pelo seu ego, Senhor. Que nós venhamos aprender, Senhor, cada dia mais e mais, a exercermos a nossa autoridade, mas nunca esquecermos de sermos submissos às nossas autoridades. Muito obrigado, Pai, por tudo. E assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.